Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 16 de maio do ano 2024. Frio aqui na cidade de Casqui, está o céu totalmente nublado, se pronostica alguma chuva, mesmo que leves, porém a umidade é bastante alta aqui na região. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. De segunda a sexta-feira, às 7 horas e 30 minutos da manhã. Somos gratos a Deus por este novo dia de vida que Ele nos dá. Agradecemos a Deus por poder estar vivos, agradecemos a Deus por poder estar aqui nesta manhã compartilhando esta transmissão ao vivo, onde estamos falando sobre o amor de Deus, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a necessidade de um Salvador, de um intercessor, de um advogado perante Deus por cada um de nós. A palavra de Deus, ela mesmo declara que ela se renova cada dia, mas também diz que ela permanece para sempre. Vai dizer que a erva vai secar, a flor vai murchar, porém a palavra de Deus permanecerá para sempre. O Senhor Jesus também nos explicou que o céu e a terra poderão passar, porém a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Não tem mudança na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece tal qual está escrita. Porque Deus, ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que criou Adão e Eva. Ele é o mesmo Deus que esteve junto com Abraão. Ele é o mesmo Deus que esteve com Jacó, com Isaac, com Davi. É o mesmo Deus ao qual nós servimos hoje através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho não muda. O Evangelho continua sendo o mesmo. Diante das ameaças, diante das perseguições, o Evangelho continua sendo o mesmo. E a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma guardiã do Evangelho e da sã doutrina. Estamos no capítulo número 3 do livro de Daniel, no versículo número 17, onde ontem estivemos lendo, onde aqueles três jovens vão dizerem para o próprio rei, porque o nosso Deus a quem servimos, porque é nosso Deus a quem servimos. Quem nos pode livrar da fornalha de fogo abrasador, e das tuas mãos, ó rei, nos livrará. Assim que seja do teu conhecimento, ó rei, que o teu Deus não serviremos, nem renderemos culto à estátua de ouro que erigistes. Não serviremos a outro evangelho. Não serviremos a outros deuses. Não serviremos nunca jamais a outro evangelho. Não proclamaremos outra doutrina a não ser a doutrina da palavra de Deus. Quando falamos de doutrina, falamos do ensinamento da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas confundem e têm ou cometem esse erro ao querer defender um costume, de usos e costumes, a doutrina bíblica.
Tem muitos usos e costumes que você não vai encontrar na palavra de Deus. Que sim, nós vamos encontrar na palavra de Deus, é que a palavra de Deus vai dizer: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que convém a santidade à casa do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele criou uma nação santa, separada, afastada do mundo, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua abundante luz. Então, santidade é viver longe do mundo, afastado do pecado. Neste caso, dos temas que nós estamos falando nestes dias, seria afastado completamente da Babilônia, que é o sistema mundano, político, financeiro, religioso, enfim, tudo aquilo que está hoje ali diante de nós, que é um sistema babilônico, que é um sistema perverso, donde, desde os usos e costumes até a apostasia, tem entrado na igreja do Senhor Jesus hoje. Lá no começo da história da igreja, lá quando começou, os primeiros cristãos começaram a caminharem juntamente com o Senhor Jesus. Eles eram guiados, eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quando foram eleger os diáconos, por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que pareceu bem ao Espírito. Buscaram ao Espírito Santo. Quando enviaram a Paulo e a Bernabé, a palavra de Deus vai dizer que também pareceu bem ao Espírito que separassem a Paulo e a Bernabé para o campo missionário. E por aí nós vamos encontrando outros relatos da palavra de Deus. Vamos encontrar também, por exemplo, que Pedro e Paulo vão terem algumas desavenças. E Paulo vai repreender a Pedro. Por que Paulo vai repreender a Pedro? Vai repreender a Pedro porque Pedro, de uma maneira sorrateira, de maneira encoberta, ele estava introduzindo dentro da igreja os costumes judaicos. E Paulo vai se levantar e vai enfrentar a Pedro. Pedro, para ficar bem com os judeus, ele queria que os cristãos viessem circuncidar-se. E vamos dar uma olhada hoje. Para ficar bem com o mundo, para ficar bem com Satanás, para ficar bem com os demônios, para ficar bem com a Babilônia, se introduzem dentro da igreja de Cristo algumas coisas que são totalmente antibíblicas. E poderíamos citar algumas delas. Porém, não o faremos ainda hoje. Qual é o problema que acontece hoje na igreja do Senhor? Que as pessoas não sabem, primeiro, ao Deus que estão servindo. Segundo, não conhecem a palavra de Deus. Não leem, não esquadrinham, não estudam a palavra de Deus. Hoje é culto de estudo. Vão poucas pessoas. Agora, se lançar um alto-falante na rua falando de um culto de poder, de glória, de cura, de libertação, de prosperidade e não sei quantas outras coisas mais, a igreja vai lotar. Agora, quando
é de estudo da palavra de Deus, são poucos aqueles que chegam até ele. E o profeta Oséias falava que o povo pecou porque lhe faltou o conhecimento. O povo pecou porque lhe faltou o conhecimento. Faltou o conhecimento para o povo. Mas logo é interessante ver esse versículo. Eu lembro, lá muitos anos atrás, de um pastor que nós tivemos, e ele sempre colocava a culpa no povo. Colocava a culpa no povo. O povo peca porque falta reconhecimento. Mas se nós olhar bem ali em Oséias, nós vamos encontrar o seguinte, que vai dizer também, e tu sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Isto vem diretamente para os pastores, para os líderes, que rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. Rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. Agora, o povo peca, porque falta o conhecimento. Mas quem é o responsável de passar o conhecimento para o povo? Sou eu, é você, somos nós. Que devemos passar o conhecimento verdadeiro para o povo de Deus. Aqueles jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles vão dizerem para Nabucodonosor, eles estão falando ali para ele o seguinte, porque o nosso Deus é quem servimos. E a minha pergunta nesta manhã é, a que Deus você está servindo? A que Deus você está seguindo? Ah, mas eu vou numa igreja evangélica. Isso é um título. Por ser evangélico, você não vai participar do arrebatamento. Por ser evangélico, você não vai ir para o céu. Agora, muda quando falamos que somos discípulos do Senhor Jesus, ou que somos filhos de Deus. E vou reiterar novamente, algo que está aparecendo a diário nas redes sociais, que é que todos nós, o anúncio, o aviso, ele continua mais ou menos dizendo assim, eu, você, nós, todos somos filhos de Deus. Não sei se você já tem visto esse anúncio ou não. É da igreja, mais conhecida como a Igreja dos Mormons. Um homem lá por os 1840, chamado José Smith, diz que um anjo falou com ele, bom, e daí surgiu essa congregação, essa religião, essa instituição. Mas não somente eles. Hoje, todo mundo fala que Deus é amor, que todos somos filhos de Deus, que o amor tem que prevalecer, que o amor é isto, que o amor é aquilo. Mas se você vai olhar para a vida dessas pessoas que pregam isto, que anunciam isto nos nossos dias de hoje, elas nem sequer sabem o significado da primeira letra da palavra amor. Esse é o mundo no qual nós estamos vivendo. O mundo governado, dominado por um espírito babilônico, sede pelo poder. As pessoas, elas não se satisfazem mais absolutamente com aquilo que têm, elas querem mais, mais e mais. O único que nós devemos de ordenar mais e mais e mais é mais almas para Cristo. É mais almas para o reino dos céus. Isso sim.
Isso é o que nós devemos de almejar, que devemos de alcançar. Mas temos coisas que são pregadas, que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Lá pelo ano 1990 e pouco, minha esposa foi fazer uma visita numa determinada denominação. E ali então pediram a foto da família para levar ao Monte Sinai para orar. Só que essa foto deveria ir acompanhada de uma generosa oferta. 50 pesos uruguaios da época, hoje daria uns R$500 aproximadamente. Fazer a diferença, não é? Deveria ir acompanhada dessa oferta. Só que isto era uma sexta-feira, cidade de Artigas, Uruguai. Deveriam viajar em Montevidéu durante toda a noite para pegar um avião, para ir a Israel, para ir ao Monte Sinai, fazer todo o retorno. E numa terça-feira estariam entregando a foto novamente, supostamente a família abençoada por Deus, porque foram orar no Monte Sinai. Então você começa a contar os dias, as horas de viagem, as horas em que vão chegarem lá no Monte Sinai. E não fecha. Não fecham. Enganam muitas vezes as pessoas. Enganam as pessoas. E as pessoas, no meio da sua dor, do desespero, querem solução para os seus problemas, mas não querem a Deus. Não querem terem uma mudança de vida. Não querem converterem as suas vidas verdadeiramente ao Senhor. Aqueles jovens, eles sabiam muito bem ao Deus ao que eles serviam. E perguntamos nesta manhã, você sabe ao Deus ao qual você está servindo? Nabucodonosor tinha levantado uma estátua de ouro. Mas talvez você está prostrado diante de uma estátua de ouro sem saber, porque está sendo enganado, porque não se interessou por conhecer a palavra de Deus, não se interessou por ler a palavra de Deus, não se interessou por estudar a palavra de Deus. Vemos muitas vezes, até com tristeza, e ontem conversávamos com um pastor aqui da cidade, e fazendo alguns comentários, ele me perguntava por que as pessoas idolatram os pastores e correm detrás de um pastor e vão detrás de um homem, mas não conhecem ao Deus verdadeiro. Conhecem aquele homem, conhecem aquele pastor, sabem o que ele faz, levam seus pedidos de oração, mas não conhecem a Deus. Conheça a Deus, conheça o Senhor, pois foi Ele quem se entregou a si mesmo. Foi Ele quem enviou a seu Filho unigênito a morrer numa cruz, por você, por mim, por todos nós. E todos aqueles que olharem para Ele vão serem salvos. Falávamos que hoje é corriqueiro ouvir falar de que todos somos filhos de Deus. Porém,
O Evangelho de João vai nos dizer que Deus deu o poder, Deus a potestade, para que todos aqueles que o receberem fossem feitos filhos de Deus. Falamos ontem, falamos hoje, vamos falar amanhã e vamos continuar falando que a única maneira de tornar-se filho de Deus é recebendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tendo a nossa mente totalmente regenerada. É herdando a nova vida que Cristo tem para cada um de nós. É começar uma nova vida. É arrepender-se dos seus pecados. Arrependimento é outra palavrinha que está tão em desuso nos nossos dias de hoje. As pessoas pecam, muitas vezes caem em adultério, e o que elas fazem é trocar de igreja. Não tiveram arrependimento, não consertaram sua vida com Deus e continuam em frente como se nada tivesse acontecido. E são os donos da moral, da ética e da razão. São aqueles que criticam os pastores. São aqueles que criticam a igreja. São aqueles que se levantam contra tudo aquilo que fala de Deus. E quer falar daqueles que não congregam. Porque tem surgido também isto agora. Não sei se foi por causa da pandemia ou por as pessoas dobrar-se mesmo diante da estátua babilônica, que não estão congregando. Dizem crer em Deus e falam que estamos vivendo os últimos tempos. Semana alguém me parou e me disse: pastor, o mundo vai acabar, é o tempo do fim? Não, o mundo não vai acabar, o que vai acabar vai ser a graça de Deus. A graça de Deus é o que vai acabar de um momento a outro. E aí não terá mais oportunidade. Ah, mas eu me batizei no ano tal. Isso não te dá a garantia de salvação. A garantia de salvação é uma vida com Deus, é estar junto, caminhar com o Senhor Jesus, é andar como Ele andou, é falar como Ele falou, é ter um arrependimento genuíno, dizer não ao pecado. Mas falar de arrependimento no púlpito não traz pessoas. É melhor falar outras coisas. Sabe quando conquistaram a América? Conquistaram não. Conquistaram sim. Eles vieram e tomaram posse de América, os europeus. Eles traziam espelhos, traziam pentes, traziam colares, traziam bijuterias em geral e entregavam para a população americana, para os índios daquela época. E levavam prata, ouro, escravos, enfim. E hoje esse comércio está dentro da igreja do Senhor Jesus. Estão lhe vendendo bijuteria em vez de pregar o Evangelho. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. E nos dá a honra também de estar junto conosco aqui nesta manhã o Bispo Ronaldo, ali na cidade de Goiânia, onde lhe enviamos um grande abraço desde aqui da cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que ainda está sofrendo muito
muito mesmo aqui. Nossa região aqui, felizmente, não foi afetada como foi nas outras regiões. A não ser a cabeceira de uma ponte que já está sendo consertada, algumas pessoas que tiveram que saírem das suas casas e, logicamente, toda a perda na parte do agro, do arroz e da soja. Mas não teve perdas humanas. Então, até o dia de ontem, falávamos com algumas pessoas aqui da cidade e falávamos para elas que Cacequi é uma cidade abençoada. Mesmo que seus habitantes não saibam que é uma cidade abençoada. Isto é algo que devemos ter bem presente. Queremos nesta manhã também convidar você, os casquienses, a participarem do nosso próximo culto, domingo, 19h30, aqui na Igreja Luz para os Povos, da Rua Prudente Domingues, 440, onde estaremos esperando você para poder trazer uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu e para os nossos corações. Pai eterno e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor eterno, eu quero orar, quero, Senhor Deus, entrar na Tua presença e apresentar-te, ó Deus, esta cidade diante de Ti, meu Pai. Senhor eterno, que Tu venha, Senhor, abrir o entendimento, abrir as mentes, ó Deus, daqueles que estão sendo enganados, daqueles, ó Deus, que estão adorando estátuas de ouro, sem saber, ó Pai, que estão te desagradando, que estão, Senhor, caindo no pecado da idolatria. Senhor, eu clamo por esta cidade, Pai. Senhor, clamo pela salvação desta cidade, meu Deus. Clamo também, ó Deus, pela próxima vigília, que estará sendo realizada no próximo dia 25. Ó Deus, que Tu prepares todas as coisas. Tu prepares, ó Senhor Deus, o caminho, Senhor. Tu prepares, Senhor Deus, essa noite que venha a ser uma noite gloriosa, Pai. Meu Deus, eu quero agradecer-te por este novo dia de vida, Senhor, e pedir-te também, ó Deus, por cada município do Rio Grande do Sul, que ainda, Senhor, estão passando por momentos difíceis, meu Pai. Aquelas mães que ficaram esperando seus filhos, os filhos que ficaram esperando suas mães, seus pais, seus avós. Ó Deus, que Tu venhas trazer consolo, meu Pai, através do poder do Teu Santo Espírito, Deus. Senhor, que Tu venhas perdoar, Senhor amado. Que Tu venhas ter misericórdia, ó Deus, deste estado, Pai. Que a Tua glória, Senhor amado, venha sobre o estado do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.